O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então, eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a missa votiva em honra ao Sagrado Coração de Jesus. É uma sexta-feira e toda sexta-feira nós nos recordamos com que amor o Senhor nos amou, com grande amor. Pois bem, então é providencial que o Evangelho de hoje nos fale a respeito do amor a Deus. Jesus é digno de ser amado. Então é importante que nós aprendamos a amá-lo e a amá-lo cada vez mais, para que possamos viver este mandamento: amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Meus irmãos, já de cara nós percebemos que nós somos incapazes de viver este mandamento. E quando nós olhamos para o nosso coração e vemos quanta mesquinhez, apego, preguiça, imperfeição, falhas, pecados, pouca disposição em amar a Deus com generosidade, aí é que nós vemos mesmo quão incapazes somos. Então precisamos suplicar, como nós refletíamos ontem, na homilia de ontem, precisamos suplicar o Espírito Santo, porque o nosso peito é como este vale de ossos secos, né, a respeito do qual a primeira leitura falou, Ezequiel, que profetiza sobre aqueles ossos secos, e aqueles ossos retornam à vida, são cobertos de nervos, tendões, carne e vida. Pois bem, aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Então, olhar para este mandamento a partir desta ótica. Ora, preciso amar a Deus com todo o coração, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento. Então eu preciso suplicar a Deus esta graça e cooperar com ela. Pois bem, então Jesus diz aqui o contexto que ele é procurado por alguns. Ele tinha feito calar os saduceus, e os saduceus eram os sacerdotes judeus. Então os fariseus eram os teólogos, eram os catequistas, eram os pregadores da palavra. Enquanto os saduceus ficavam no templo, os fariseus ficavam na sinagoga. No templo, os sacerdotes oferecendo o sacrifício. Na sinagoga, os fariseus explicando a palavra. Pois bem, diz que Jesus teve um embate com os saduceus e os fez calar. E agora os fariseus procuram Jesus. E diz aqui que para experimentá-lo, perguntam: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Imagine que os judeus tinham leis rituais, leis processuais, os mandamentos. E Jesus então resume tudo isso em 2 mandamentos apenas.
amar a Deus e ao próximo. A primeira tábua, vocês lembram? Os 3 primeiros mandamentos da lei de Deus referem-se a Deus. Jesus resume em um só: amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. E a segunda tábua, os 7 outros mandamentos referentes aos homens, Jesus resume em apenas um mandamento: amar o próximo, né, como a si mesmo. Pois bem, então, meus irmãos, nós podemos aqui nos perguntar, mas como então viver estes mandamentos? Primeiro, amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, amar a Deus acima de todas as coisas. Ora, nós percebemos que nós amamos, né, ou pelo menos nós devemos amar os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos filhos, os nossos amigos, os conhecidos. Ora, como então harmonizar esta realidade que eu sou chamado a amar os meus irmãos, os meus pais, os meus filhos, os meus amigos, mas eu devo amar a Deus com todo o meu coração? Ora, se eu tenho, pelo menos à primeira vista, pode parecer, se eu tenho que amar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento, então não vai sobrar nada para ninguém. Então não vou amar mais ninguém. Se todo o meu coração, toda a minha alma e todo o meu entendimento devem estar voltados para Deus. Mas aqui está, meus santos, nós precisamos aprender a amar as pessoas em Deus, a amar Deus nas pessoas, a amar as pessoas por causa de Deus. Quando isso fazemos, nós estamos vivendo o primeiro mandamento, amando a Deus com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Por quê? Porque quando eu faço o bem a alguém, quando eu dou o meu coração a alguém, quando eu amo uma pessoa, eu estou fazendo isso por amor a Deus. Eu estou fazendo isso por Deus. Eu estou amando Deus naquela pessoa. Afinal de contas, o próprio Jesus isso nos ensinou quando disse: eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava nu e me vestiste, doente e preso e foste me visitar. Então nós precisamos dar uma sobrenaturalidade ao nosso amor às pessoas. Então, quando você dedica o seu amor aos seus pais, você fazer isso porque você quer agradar a Deus, porque você está honrando a Deus com aquele amor que você dedica aos seus pais, ao seu esposo, à sua esposa, aos seus filhos. Então, se isso você viver, você estará vivendo este primeiro mandamento, amando a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Então aqui nós vimos o princípio, mas a aplicabilidade não é tão simples assim. Porque a nossa tendência é querer, quando amamos, querer amar as pessoas por causa delas mesmas. Então, se ela é gentil, eu a amo. Se ela faz por onde merecer, eu a amo. Se ela me é simpática, eu a amo. Mas, se ela não for simpática, se ela não for gentil, se ela não fizer por onde merecer, eu não a amarei. Ora, se assim é o movimento do seu coração, se assim são as suas disposições, você não está amando por causa de Deus. Porque até o inimigo deve ser amado, porque de alguma maneira Deus nele está. Até o inimigo, até aquele que me deseja o mal, deve ser amado, porque eu estou fazendo isso não por ele, ele em si não merece, mas Deus se agrada disso. Então, por causa de Deus,
eu farei isso. E eu vou amá-lo em Deus. E eu vou amar Deus nele. Percebe que aqui, meus santos, nós sobrenaturalizamos, inclusive, os nossos afetos. Mas repito, esta não é uma realidade que se alcance num simples exercício. Sim, nós precisamos nisso nos exercitar, mas é um exercício que inclui a presença do Espírito Santo, presença sem a qual a finalidade não será atingida. Se você quer aprender a amar dessa maneira, por motivações sobrenaturais, movido pelo Espírito, você precisa pedir a Deus que envie o Espírito Santo sobre o seu vale de ossos secos. Reconheça, meu santinho, que o seu coração é mau, que o seu coração é fraco, que o seu coração é carente dessas disposições, porque as boas disposições às vezes até surgem, mas sempre por causa da graça, mas tão rapidamente desaparecem. Então pedir a Deus que é bom, né? Imagine, já que hoje estamos celebrando a missa em honra ao Sagrado Coração de Jesus, recordar isso, a bondade de Deus. Então Deus não se cansa de me doar as suas graças. E Deus quer ser amado por mim, porque sabe que nisto consiste a minha salvação. A gente às vezes, quando quer ser amado por uma pessoa, a gente quer porque se aquela pessoa me ama, isso me fará bem. Mas com Deus é totalmente diferente. Deus quer ser amado porque isso fará bem àquele que ama. Isso será salvação para aquele que ama. Porque em si, Deus não precisa do nosso amor. Mas porque nos ama, Ele quer precisar. Em si, Ele não precisa da nossa companhia. Nós é que precisamos da sua. Mas porque Ele é bondoso, Ele quer conosco estar. Por isso que o salmo de hoje, né, é tão bonito. É um chamado a cantar a bondade e a misericórdia de nosso Senhor. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia, eterna é a sua paciência, eterna é a sua compaixão, eterno é o seu amor, eterno é a sua disposição de nos conceder as suas graças, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é generoso, porque Ele é humilde. Deus, a palavra humilde só se aplica perfeitamente a Deus, porque só Ele que de verdade se rebaixa, porque nós, no máximo, nós nos mantemos na nossa situação de criatura, mas Deus se rebaixa para nos amar e para nos elevar. Então, o quanto este Deus merece ser amado. Então eu quero amá-lo, e eu quero amá-lo com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento. Aqui, meus santos, este primeiro passo. Então vamos, daremos daqui a pouco o segundo passo, mas para ficar claro, vamos então sair hoje aqui desta igreja, depois desta missa celebrada em honra ao Sagrado Coração de nosso Senhor. Vamos sair daqui suplicando Deus esta graça. Meu Deus, me ajude, eu quero te amar, Senhor, mas eu tenho consciência de que eu ainda não quero suficientemente. Então me ajuda, Senhor, a querer mais, a querer com mais determinação, a querer com mais constância, porque eu sou tão inconstante. Quero, não quero, quero, não quero, quero, não quero, não sei se quero. Quero, não quero, quero, não quero, quero, não quero, não sei se quero. Essa inconstância. Então, meu Deus, dá-me constância no amor. E eu sei, Senhor, que isso será um milagre equivalente ao Espírito que deu vida ao vale dos ossos secos, como nos fala a primeira leitura. Porque, Senhor,
Se existe um nome para mim, é inconstância e fraqueza. Inconstância e debilidade. Se existe um nome para mim, é egoísmo e apego. Como o Senhor fazer isso que sou eu, amar de verdade e amar constantemente. Amar de verdade, constantemente e com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, tudo aquilo que eu sou e que eu tenho, aplicado para te amar, para a tua maior glória e para a tua felicidade. Eu, Senhor, não sou capaz disso, mas eu creio que a ti nada é impossível. Primeiro passo. Pois bem, então o primeiro mandamento consiste nisso, e ele é o primeiro mandamento. Ele é o primeiro em dignidade, mas ele não é o primeiro em aplicação, em aplicabilidade, em execução. Isto é, enquanto este primeiro mandamento, amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento, é o mais digno, desculpe-me aqui a redundância, é o primeiro. O amar o próximo, na aplicação, tem a precedência. O próprio São João, na primeira carta de São João, no capítulo 4, versículo 20 e 21. 1 João, vamos lá, vamos ver se eu estou. 1 João, capítulo 4, versículo 20 e 21. São João diz: quem diz que ama a Deus e não ama o próximo, é um mentiroso. Porque quem não ama o próximo a quem vê, porque quem ama a Deus a quem não vê, não pode dizer que ama. Deixa eu pegar aqui a passagem, porque o padre se atrapalhou, e esse trocadilho, meu filho, então vamos lá para não ter erro, né? 1 João capítulo 4, versículo 20 e 21. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, meus santos, aplicar. Então, de uma maneira bem prática, como é que nós podemos dizer isso? Ora, você diz que ama a Deus, né? A quem você não vê. Aí você vem à missa, você reza, você faz novena, faz a quaresma de São Miguel. Mas para que este amor seja verdadeiro, precisa haver a confirmação no seu amor ao próximo. Só que você em casa é um Satanás, é um demônio, você é um mau filho, você é uma esposa impaciente, você é um marido grosseiro, você não quer ajudar ninguém em casa, você é um mau funcionário, você é um fofoqueiro, maldoso. Quer dizer, como assim a sua religião é verdadeira? Como assim você ama a Deus? Porque você diz que ama a Deus a quem não vê, mas você não ama o seu irmão a quem você vê. E diz então, lendo, para não errar de novo, que fica feio errar duas vezes, diz então São João: se alguém disser, eu amo a Deus, mas maltrata o seu irmão, é um mentiroso. Então percebe aqui, meus santos, o quanto os dois mandamentos estão interligados. Então, quando a sua mãe diz, vá lavar a louça, você vai por amor a Deus. Você diz, eu vou, porque eu sei que isso agrada a Deus. Sim, isso será amor à sua mãe, mas percebe, é primeiramente na execução amor à sua mãe, mas a causa final, você está fazendo aquilo por amor a Deus. Quando você procura ser gentil com as pessoas vão achar que aquilo é o quê? Que você faz aquilo porque você as ama. Sim, mas a finalidade daquela sua atitude é o quê? É agradar a Deus, é amar a Deus. Quando você procura perdoar aquelas pessoas que machucaram você,
Você faz isso porque isso alegra a Deus, porque eu quero amar a Deus de volta, que tanto me perdoou. Então percebe? Você procura então melhorar, você procura amar de fato os seus irmãos, porque de verdade você quer amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Meus santos, pode parecer que, como diz a expressão, que eu estou chovendo no molhado, mas não é verdade não. Quantas vezes a gente até ouve, né? As mães é que gostam de fazer isso. Elas vêm se confessar e confessam os pecados dos filhos. Ou esposas ou maridos vêm se confessar e confessam os pecados da sua esposa ou do seu marido, dizendo: ah, padre, o vê na igreja, né? Ele tão gentil, tão bom. O senhor não sabe o que é ele em casa. É um demônio, padre. É um esposo horrível, impaciente, grosseiro, reclama o tempo todo. Ah, padre, ele é tão bom na igreja, mas em casa é assim. Isso é tão triste, meus santos. Isso é tão triste. Porque embora você tenha atos de piedade, você tenha atos religiosos, você pareça amar a Deus, mas você não ama de fato. Por quê? Porque você maltrata o seu irmão. E quem diz que ama a Deus a quem não vê, e maltrata o irmão a quem vê, é um mentiroso. O seu amor não é verdadeiro. Meus irmãos, peçamos a Deus, né? Cada um olhando, não há como dizer isso e não se encontrar um pouco em algumas dessas palavras. Eu mesmo falando para vocês, estou pensando em mim. Então não há como não se encontrar. E aí cada um vê quão secos somos, isto é, um vale de ossos secos. Quanta debilidade, fragilidade e indisposição de amar de fato. Então peçamos o Espírito Santo, que Ele venha em auxílio da nossa fraqueza, para que Ele restaure aquilo que está morto em nós, para que nós aprendamos a amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento, e por causa de Deus, amar os nossos irmãos, mesmo aqueles que nos são mais difíceis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.